Muito bem, meus jovens, estamos de volta. Estamos iniciando mais uma saga aí com vocês. Mais uma saga nova. Vamos ter aí o trabalho árduo, mas gratificante, junto aí com vocês, para quem estava ouvindo, vendo esse vídeo também, para comentar uma das séries, a série mais esperada, né, de 2025, The Last of Us, a sua segunda temporada que lançou na HBO e na Max. Mas, para comentar essa estreia, esse primeiro episódio, eu não tive culhões para comentar sozinho. Eu trouxe aí uma dupla, né, que tem conhecimento dos jogos, mas que a gente vai ver, a gente vai ter opiniões diferentes aqui. Vamos primeiro começar pelo nosso primeiro convidado. Ele que é fã de ficção científica, é contra o sistema, mas não é um Android. E sim, é o Replicante. Tudo certo, cara? Boa noite, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui para comentar esse episódio. Tem bastante coisa para falar a respeito. Sim, gente. E ele que também é nerd raiz, passa um pano de vez em quando, né? Mas a gente releva. O criador do Bans Pod Nerd. E aí, Bans, tudo certo? Fala, galera! Buzz na área agora aqui também no Pod Meu Nerd. Olha só, rapaz, caí de paraquedas aqui. Gratidão aí pelo convite, meu querido. E claro, tem que falar de The Last of Us, porque esse jogo para muitos o ame ou odeie, mas daqui a pouco vocês vão saber minha opinião, até mesmo sobre o game, sobre a série, e bora lá. Sim, gente. Lembrando, todos os links para o canal do Replicante e para o canal do Bans já vão estar aqui na descrição, assim como as suas redes sociais e também o link para acessar o Bans nas principais plataformas de áudio e também o site também, né? Vão estar aqui. E outra regra, tudo que a gente for falar aqui, galera, a segunda temporada adaptou parte do segundo jogo, então nada mais justo, a gente só vai dar spoilers até onde a série está lançando. Então tudo que a gente comentar dos jogos, a gente vai comentar dos jogos conforme a série está lançando. Então, para quê? Para não estragar a experiência de quem está só assistindo a série e a gente não dar spoilers futuros, para não estragar a experiência de vocês. Então, vamos nessa. Então, gente, para a gente poder iniciar essa conversa aqui, tivemos a apresentação da Shape de Grilo, a nossa querida Ellie. Ellie não, a nossa querida Abby. Não, Abby não. Abby não. Não, é a Abby que a gente apresentou aqui. Eu vou ser sincero, Bans e Replicante, eu vou demorar para me acostumar com ela. O visual dela. Porque nos jogos... No jogo 2... É 2x2, hein? Não, ela é um armário. Sendo sincero. Só que a persona dela, eu gostei dela. Eu gostei muito. Ela tá mais dramática. Eu gostei muito. Gostei muito. A não ser, César, se você tem uma opinião contrária aí. Então, mais ou menos porque é o seguinte, isso é público e notório, né? Eu sou um crítico ferrenho do segundo jogo, assim, eu realmente não gosto do segundo jogo, e não gosto da personagem. Mas eu amo essa atriz. Eu acho ela muito foda. Eu vi recentemente uma série com ela chamada Vinagre de Maçã na Netflix, que ela tá fantástica. Já sensacional a série. E um filme também com ela que acho que é Ninguém Vai Te Salvar, né? Alguma coisa assim, que não tem diálogo quase e tal. Enfim, eu gosto muito dela, então ela tá me fazendo gostar. E eu achei bacana, assim, ela conseguiu, sem o físico, ela conseguiu apresentar, no pouco que ela apareceu, a personalidade da Abby. Então eu gostei. Eu já gostei logo de cara. Não, sim. E a ideia mesmo, se eu não me engano, eu tava olhando algumas reportagens, a ideia não era focar no visual. Já que, como que é uma série de drama, a ideia era focar mais na atuação. Só que eu acho que eu não sei, o Bans deve ter um ponto de vista diferente. É porque, pelo que eu conheço a Abby, eu queria ver esse 2x2, né? Exato. O visual. Então eu vou demorar para me acostumar a partir, eu acho que quando tiver o episódio 3, aí eu vou me acostumar. Só que no episódio 2 eu ainda vou ficar, por que ela não tá um armário?
Tem uma entrevista lá com os criadores, eles têm até um próprio podcast para falar da Sim. série, né, tudo. E eles explicaram o porquê lá, porque eles deram a entender que, pelo menos assim, como no jogo, você tem uma parte de gameplay com a Abby, todo o contexto da Abby, da personagem, você tem mais pro meio do jogo e é tudo através de gameplay, eles quiseram focar justamente na interpretação, porque no Sim. gameplay demonstra lá exercícios dela, demonstra o físico dela, o porte mesmo dela, né? Sim. E como a gente não vai ter essa parte, né, de interação, entre aspas, com essa personagem, eles resolveram focar justamente na dramatização dela, da atriz, né? Focar realmente no drama com a atriz. Vou sentir muito falta do shape dela, porque, é isso aí, a mulher é gigante, velho. Eu já tava imaginando quando falou realmente vai ter Abby, falei, nossa, ela vai sair no tapa com a Ellie e ela vai moer a Ellie. Ela vai moer. Mas daí, a hora que veio essa notícia que não ia ter o shape, falei, beleza, tá, vamos... Pra dar palpite tem que conhecer, então vamos conhecer primeiro, vamos esperar alguns episódios antes pra Mas se não formar me engano, opinião. Mas se não me engano, tem outro evento aí que parece que interferiu na preparação dela. Esse eu já não vi, eu desconheço. Então, eu Mas tava. eu tô estranhando. Eu Não. confesso que eu tô estranhando também, mas eu sou da mesma opinião que você. Cara, a hora que focou, né, no primeiro episódio, na dramaticidade da atriz, o olho vermelho, é uma mistura de tristeza com ódio. Falei, putz, meu E amigo, mágoa aí... também, né? Porque nesse momento que ela tá conversando com os próprios amigos, é uma mistura de emoção. Que aqui Nossa. dali, pô, você compra. Eu compro Não mesmo. compra. Comprei. Eu comprei, Então, cara. assim, começou bem pra mim a personagem. Lógico, veio primeiro o estranhamento, mas Sim. depois é porque a gente veio com viés, né? Eu acho que pra Não. nunca soube The Last of Us, tá só acompanhando a série, acho que vai ser mais fácil. Sim. Eu só demorei pra entender mais a parte da Ellie nesse episódio. Porque ela dos jogos, eu entendi deles, digamos assim, darem mais esse protagonismo pra ela, desenvolver mais a personagem, mas eu achei que de vez em quando ela tá meio chatinha. Nos jogos... Meio não, ela tá insuportável, né? É insuportável. Tá cara, totalmente fora do tom. No jogo, ela começa insuportável, beleza, mas é o insuportável suportável, digamos. Mas aqui, é insuportável amigo... ok. É o insuportável ok, né? Não, eu acho assim... Aqui... Desculpa. Pode mandar. Não, eu só ia falar o seguinte, falando da Abby, só pra concluir, que eu acho que pode ser interessante, na verdade, eles terem colocado ela dessa forma, que ela tem essa aparência mais frágil, mas acho que ela vai crescer muito nas cenas de... Boa, que ela for pra dentro, Boa. então vai ser mais interessante, a gente vai causar especialmente no segundo episódio, hein? Porque é onde que vai ser porque o ponto de no virada. jogo, acho que eles fizeram daquela forma pra poder mostrar uma coisa, já que eles resolveram apresentar ela de uma forma, né, muito assim, que ela meio que foi jogada ali do nada, você não sabia quem ela era. Sim. Ela apareceu ali e tal, então, né, eles fizeram daquele jeito até pra ela impor um respeito. Então aí na série agora dá pra gente construir melhor aqui. Eu acho que vai ser interessante. E a Ellie, eu acho que ela tá fora do tom. Tudo bem que assim, né, pô, tem 19 anos, né? 19 anos. Ela é imune, então, tipo, cara, tá se achando pra caramba, entendeu? E aquela coisa de adolescente, né? Mas eu acho que passou do ponto um pouco. Eu acho que tá muito assim... não, termina. Não, eu acho que eu até falei no meu post, eu falei assim, tá muito fora do tom, sabe? Então, eu acho que eles exageraram. Esse fora de tom, eu tô nessa com você, o replicante. Porque assim, cara, quando inicia mesmo, depois que teve esse rolê da Abby, passaram-se 5 anos. E nesses 5 anos você não sente esse amadurecimento que eles querem pregar pra Ellie, tá ligado? Uhum. No jogo, eu tô nessa com o Bans. Você tem o que a gente fala, a Ellie já iniciando, o início dela sendo insuportável, chata, só que depois você vê a persona dela ali sendo construída. Nessa, eu falei, pô, tá chata a Ellie, cara. E ao mesmo tempo pra... Mas eu vou assim, apesar de eu ter odiado essa ênfase na chatice dela, eu ainda vou dar um crédito pro roteiro, porque assim, ainda tá construindo esse início de temporada, esse início de episódio, o início de tudo.
Que por sinal, essa menininha aí mandou bem pra cacete. Depois nós volta nela. É. Mas você vai que você ouvir a imagem A Dina dela. arrebentou, aí, cara. A Dina arrebentou. Não, velho. ela dominou o episódio foi dela. Mas, enfim, voltando, né? Então, eu acho que minha visão, posso estar totalmente errado, mas é o que eu tentei pegar no ar. Isso aí, no próximo episódio, a gente vai... Assim, eu acho que essa chatice foi proposital, porque a hora que os fatos foram desenrolando, possam causar mais impacto em quem tá assistindo. Cara, eu concordo. Eu concordo. Velho. Porque, E eu de acho... novo, nós temos o viés de ter jogado, saber o que vai acontecer. Exato. Exatamente. E no jogo, ela tem uma... Ela já... Até a aparência, né? Já um pouco mais adulta, mais madura, assim, e tal. Sim. Que a Bella Ramsey não tem. Eu acho que isso foi até, assim... Marquito, tá ligado? Mas eu acho que foi... Esse frame aí que você pausou tá sensacional. Mas eu acho que, assim, foi até um erro, na verdade, assim, não... Muita gente tá reclamando, né? Mas ela não parece, né, com a Ellie do jogo agora. Mas eu acho que foi um erro até deles terem colocado ela pra fazer ela tão mais nova na primeira temporada, porque ela tá com 21 anos agora, a Bella Ramsey, né? 22, se não me engano. 22. E 22. na primeira temporada ela teve que se passar por 14 anos, né? Então agora 16 ela tem que... anos, se não me engano. 16 anos, 16, né? 16, E agora ela tem que aparentar. No jogo era muito mais... Ela cresceu muito mais do que na série. Então acho que eles estão fazendo isso agora, tentando mostrar ela mais imatura, ela mais adolescente, birrenta, não sei o quê, pra daqui a pouco ela ter um desenvolvimento. E daí eu acho que ela... Porque tem umas cenas que apareceu de divulgação antes de estrear, que eu acho que ela tá até com o cabelo mais curto um pouco, assim, que ela tá diferente. Então acho que ela vai ter um crescimento aí, acho que talvez do segundo pro terceiro episódio vai dar uma mudada, vai ter uma passagem de tempo. Acho que vai ser o terceiro episódio. Porque no segundo episódio é onde que vai ocorrer a virada de chave. E eu vou te falar, na hora que ela tomou um olé lá do clicker, naquela hora que ela entra no negócio lá, a gente aqui torceu, a gente aqui achou bom. Toma! Ela tomou. Cara, eu também. Minha esposa tava do meu lado, morre, filha da puta! Não, a gente falou, toma, tá se achando muito, vai, nossa, né, a bichona, agora se ferra aí, caramba. Não, minha esposa falou a mesma coisa. E sabe o que foi massa? É que no momento que ela entra nesse mercado abandonado junto com a Dina, olha que louco. Você vê ela com a Dina caçando o Stalker, o perseguidor, e toda a cena você vê ele de fundo. Uhum. Toda a cena, cara. Exato. Eu tava assim assistindo, eu falei, mano, aí eu comentei alto, falei, opa, um bichinho passou no fundo. Eu falei, opa, alguma coisa. E tiveram momentos, cara, que eu falei, porra, a Ellie tá burra. Porque tem momentos que quando o Stalker aparece do lado dela, não do lado, mas de costas, e ainda faz barulho, ela não percebe, tá ligado? Aí eu falei, tá meio nerfada essa Ellie, mas tudo bem, é pro desenvolvimento. Eu não digo nem que nerfaram ela. Pra mim, ali é arrogância mesmo, cara. Tipo, eu sou foda. Pra mim ela sendo uma adolescente, né? Que tava saindo da adolescência praticamente aí já. Mas ela sendo uma arrogante chata mesmo de saber que ela é boa, assim, sabe? Então ela se fudeu por causa disso. Bem feito. Quero ver mais. Feito, cara. E como ela tá mais isso aí. E como ela tá nessa onda de tá se rebelando contra o pai, né? Ela também não quer, porque assim, cara, ela foi treinada pelo Joe, então ela não cometeria uma imprudência dessa, entendeu? Então ela tá muito se achando, eu sou boazona aqui, e levou um cambau aí, eu espero que tenha mais, porque ela tá, né, com a Cris tá muito lá em cima. Cara, mas assim, essa eu entendi. Aparência tá... Isso aí tá muito bom, cara. Tá muito bom. Tá bravo, muito bem feito. Cara, mas desde a primeira temporada, a maquiagem, assim... O que eu senti... Minha única crítica da primeira temporada foi não ter tanto os bichos, tanto aí os infectados. E espero que aqui apareça mais. Cara, nesse episódio apareceram 3, porque a gente viu runners, um runner, né? Verdade. Um corredor. Aí a Ellie matou mata 2 clickers, né? Ou instaladores, né? E agora ela passando perrengue com esse perseguidor. E teve um negócio muito legal aí. Isso foi assim, o episódio inteiro teve isso, que é muita fidelidade ao jogo misturada com mudanças na estrutura narrativa. Eu gostei muito, mas nessa cena teve um negócio muito da hora, que foi a Dina usando aquele negócio de audição do jogo, né? Sim, que ela escuta e ela faz assim, não, são 2, ela escuta, né? E é um elemento de gameplay, né, cara? Então, eu achei do caramba.
Eu até brinquei aqui e falei, pô, podiam ter deixado a tela preto e branco, né? Você Deixado sabe a por que tela que eu preto e falo que é um branco. negócio de gameplay? Porque tem um momento ali, até mesmo do primeiro jogo, que assim, você tem que passar. Você tem uma opção por passar pelo clicker, ou de maneira sorrateira, né? Ou Aham. descendo bala. Cara, eu vi esse elemento de gameplay por conta disso, porque tem um momento ali que eu, quando cheguei num clicker, falei, mano, como que eu vou matar esse bichão? A primeira vez que eu fui tentar matar ele, eu morri. Ainda umas 10 vezes, tá ligado? Falei, Você aí que não é eu o fui único. descobrir, né? Aí eu falei, aí eu não sei o que aconteceu, aí eu comecei a jogar coisas, fazer barulho e atrair ele pra meio sair fora do dele. Aí quando eu vi a Dina fazendo isso, eu falei, pô, é isso que eu queria ver. Coisa que na primeira temporada a gente não vê tanto, É. sabe? Esses detalhes que me surpreendeu muito por conta disso. Esses detalhes que eu queria ver. Mas estava continuando, né, o replicante? Continua aí. Não, eu só ia falar que eu achei legal eles terem usado isso do negócio da audição. Eu até brinquei aqui em casa, eu podia ter deixado a tela preto e branco, né? Pra ficar igual no jogo. E você tinha falado de nerfar, né? Que meio que sentiu que a Ellie tava meio nerfada. E eu achei meio nerfado também depois dessa cena, quando elas estão no conselho, né? Dando o relatório do que aconteceu. Ela falou que era o clicker com inteligência, né? Que usou estratégia com ela e tudo, tática. A gata tá O aqui em corredor, cima. né? É. E os caras falaram, tá bom, vamos comemorar o ano novo. Eu falei, porra, os caras construíram uma fortaleza lá, entendeu? Os caras estão tudo alerta. Os caras estão mais preocupados com a festa de ano novo do que ela tá falando que tem um clicker que tá inteligente agora. Não, Achei meio mas bizarro. eu não, eu não interpretei dessa maneira, não. Tipo, eu interpretei, tipo, senta lá, Cláudia da Xuxa lá. Ah, sim, é tipo assim, eu vi por esse caminho. Pode ser, né? Eu sei que você tá mentindo pra mim, deixa, vai Por conta do aí, seguinte, entendeu? tudo que eles presenciaram na primeira temporada, a gente não viu, a gente não tinha Stalker. A gente só tinha os runners, os clickers isso. e os bloaters, né? Aham. Já nessa, ele vai abrir o que a gente fala, vai abrir esse leque. Mas tem um infectado aí que eu não vou falar o tipo dele, porque aí já seria spoilers do segundo jogo, mas Aguenta aí. Mas vamos aguentar aí, até 2 anos segurando isso aí. Mas só que eu tô vendo nesse ponto aí do Bans. É uma coisa assim, a gente só tá matando o quê? A gente só viu o Bloater como mais fodão, mas a gente nunca viu um perseguidor. É. É tipo assim, é um senta lá, Cláudio, tá ligado? Eu entendi por essa maneira. E tem um outro detalhe que corrobora isso que vocês estão falando, porque nessa hora, quando ela fala o que aconteceu, aí eles perguntam pra Dina, e a Dina, ela muito canastrona, ela fala assim, não, é exatamente do jeito que a Ellie falou. Aí os caras meio que olharam e falam assim, ah, tá bom, então é isso, mas senta lá, Cláudia. Sabe assim? Cara, e falando Dina, que personagem, cara. Ela dominou Nossa, ela o carisma. dominou. Dominou Brilhou. o carisma. E se não me engano, essa menina, quem assistiu Alien Romulus, ela é a gravidinha lá do Alien Romulus. Tá lá, de Tacuja. Eu não fiz a ligação. Ela é. Não, ela arrebentou, cara. Nesse episódio, Não, ela arrebentou. Não, ela arrebentou. O carisma dela, eu vejo assim, que toda a parte humana, eu vou falar assim, que é um pouquinho ali apresentado no núcleo ali principal, ela que dá esses pitacos. Ela que dá esse resquício aí. Eu achei interessante. Eu curti isso aí. Ela que dá essa humanização pro núcleo. Pô, eu quero ver mais dela. Eu quero ver mais dela. E foi legal ali que mostraram um pouco da relação dela com o Joel, né? Ela conversando com ele ali, perguntando. Cara, foi ótima a interação dela. Isso foi bacana, isso aí foi bacana. Cara, e falando em Joel, teve outra mudança em relação aos jogos. Que, digamos assim... Pode falar, o Bans. Bota a terapeuta dele na jogada já. Não, é porque assim, antes de eu falar da terapeuta, eu quero falar essa diferença. É porque no jogo 2 do The Last of Us, o Joel ele é como se fosse tipo assim, ele é um prestador, ele é um soldado comum, um prestador de serviço que é só fazer o dele. Nesse, eles botaram como se fosse uma função meio de diplomata, tá ligado? Não, que ele ajuda no conselho e tal. Eu falei, pô, deu outra tenuidade pra ele. Eu achei interessante isso aí. Porque meio que a gente vê o lado... Não é nem ver o lado mais humano do personagem, mas a gente vê uma outra faceta do personagem. Coisa que a gente só via ele meio bruto, tá ligado?
Não sei se Sim. vocês repararam nisso. Só que a cena da terapeuta, cara, é ali que onde eu vi que o Pedro Pascal entregou tudo. Cara, a cena dele levantando, só querendo falar, mas sem falar nada. E escorrendo uma lágrima. Eu falei, puta que pariu, esse cara é foda mesmo. Não, e essa terapeuta é a original da série. Uhum. Essa terapeuta, cara. E, cara, essa cena, todo o rolê montado, achei sem Mas reclamações. eu gostaria de saber de vocês, porque é uma pergunta que eu vi no Threads. Hum. O personagem que foi apresentado na série, o Joel da série, é um personagem que faria... Não, é um personagem que faria terapia mesmo? O da série? Cara, do game eu já falo, do game não. Do game não faria. Do game Do não. game não faria. Não faria. Esse da série eu concordo. Minha visão. Nesse da série eu compro pelo que foi apresentado pra ele. Exato. Aí eu compro. Eu acho que os dois fariam. Porque Tanto da série quanto do jogo. Do porque, jogo? Do jogo? Porque Fala aí, assim, ele passou por muita coisa, né? Desde lá que ele perdeu a filha e tal. E ele teve uma chance de meio que, tipo assim, consertar isso na relação dele com a Ellie depois. Eu acho que ele aprendeu muita coisa. Eu acho que ele poderia chegar num ponto na vida dele, depois que as coisas estivessem muito mais tranquilas, que ele não precisasse mais tanto ser aquele sobrevivente, durão e tal, que talvez ele fosse olhar para todo esse trauma que ele tem e falar, não, eu preciso realmente fazer alguma coisa aqui. Mas isso com muita, né, vivência e tal. Eu acho que sim. Então eu não fiquei... Eu vi muita gente reclamando disso no Threads, inclusive. É onde já se viu. Até parece o Joel fazer terapia. Eu acho possível, até eu vi no... Não sei se vocês viram depois do episódio naquele mini documentário, né? Que o diretor, ele fala sobre isso. Que a gente colocou ele fazendo terapia porque esses personagens viveram muito trauma e isso tem um impacto na vida deles agora e tal. Sim. Então eu acho que sim. Eu acho que ele faria... Ele iria... Depois de tudo que ele viveu com a Ellie, tudo que aconteceu, eu acho que ele faria isso, faria uma terapia. Acho que ele amoleceria um pouco com o tempo, entendeu? Depois de ficar muito mais velho e pensar muito. E ter o lance da parada que se passaram 5 anos, né? A gente exatamente. não sabe o que aconteceu nesse período. E ali, desculpa só uma coisa, ali no caso, na série, ele tá num beco sem saída, porque ele não sabe como retomar lá a relação dele com a Ellie, tipo, ela tá, né, agindo como se ele não existisse. Então, talvez, assim, no ato de desespero, entendeu? Pedir ajuda pra alguém. Eu vejo isso acontecendo, sim. Sabe por quê, assim, algumas das situações também? Porque, assim, no início do jogo, né, que é o primeiro episódio aqui, o Joey tá desabafando com o Tommy. Tá conversando com o Tommy a respeito do que ele fez. Exato. Não teve isso aqui. Foi direto. Não teve. Meio que assim, essa terapeuta, ela fez a função do Tommy. Entendeu? Deu a entender que o Tommy já sabe devido a uma conversa que ele teve com a Ellie quando a Ellie tava lá tirando de sniper. Deu a entender que ele já sabe tudo ali certinho. Só que eu concordo com vocês, aquela cena foi migrada pra cá. Então, toda essa conversa essa cena, o Joe ele desabafa com o Tommy, até mesmo o Tommy. Mas, Joe, mas o que você fez de verdade? Ele até chega a ameaçar, impondo uma voz. E ele faz essa, lógico, a atuação do Troy Baker, né, sensacional, maravilhosa, né, e ele faz essa mesma reação aqui, ele tá fazendo a mesma coisa que essa terapeuta, salvei ela, e vaza. A diferença é que só mudou com quem que o Joe tava conversando. Só mudou agora, a situação. Essa cena da terapia eu gostei muito, mas ao mesmo tempo ela tem um aspecto muito negativo pra mim na história. Porque tem primeiro ela começa a detonar ele, né? Que esse seu problema ridículo que tá me dando sono, não sei o que, barará, sabe lidar com a sua filha adolescente e você não é pai dela, daí ela começa a falar, você matou meu marido, que não sei o que, barará, que é tipo assim, agora nessa temporada a gente tem que destruir o Joel. Então, tipo, entendeu? Já é um começo que tá assim, a gente tem que destruir, tem que fazer ele parecer o mais... Porque, tipo, como eles não... mais FDP possível, tá ligado? Como eles estão mudando a estrutura narrativa, né? Pra construir o clímax do que vai acontecer depois, diferentemente do que no jogo eles já começaram lá em cima e depois foi decupando a história, né? Então, eles precisam... Porque no segundo jogo, uma das maiores críticas que eu tenho do segundo jogo, pra mim, é a construção de personagem. Né, que eu acho que foi muito mal feito. Então agora eles estão aproveitando a oportunidade para poder refazer isso. Então
Eles vão começar a mostrar, eles têm que fazer todo mundo ficar com raiva do Joe, pra na hora que acontecer, todo mundo comprar o outro lado, entendeu? Cara, Eu acho vou, que é isso. vou discordar desse ponto da psicóloga que você comentou. Já vou começar aqui. Por quê? Vantagens ou desvantagens de ser casado com uma psicóloga, tá? Minha esposa, pra quem não sabe, minha esposa é psicóloga. Ali, cara, eu vejo, a psicóloga dele ali, né, terapeuta, tava querendo quebrar aquela barreira dele e não tinha maneira alguma dele se abrir ali. Sim. Ela deu um safanão dele. Ela contou algo que ela não contava pra ninguém, principalmente jogou na cara dele, né? À toa que se vocês reparar as feições dele, ele, tipo, fica muito surpreso. Daí ela fala, tá, agora é sua vez. O que você tá escondendo? Eu contei o que eu tava... Eu contei o que eu tava escondendo. Agora você que tem que contar. Ela então, deu um trucão nele, que foi muito ela bom. Desconstruiu essa imagem durona dele aí, fazendo isso. Agora, se foi a melhor maneira de ter dado o contexto da série, se foi aí, a gente pode aí já outros 500, aí pra discutir. Mas eu particularmente gostei, cara. Eu particularmente gostei sim, porque não foi um tapa na cara, foi um soco de direita e um no estômago em seguida. Soco de direita ainda até menos. Aquilo ali foi uma voadora no peito e derrubou o cara, tá ligado? Eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu acho que tem isso, porque acho que são 3 cenas nesse episódio que dão esse direcionamento. É essa, a cena daquela hora que a Maria conversa com ele, que ela fala, não, mas você precisa deixar os refugiados entrarem, já passou muito tempo, não sei o que, tipo, meio que, né, você tá sendo intransigente, dá uma, coloca ele meio que no lugar dele ali, e depois na cena da festa, a hora que ele empurra o cara lá, e a Ellie tem aqui o auge da escrotidão dela nesse episódio pra mim. Então, eu acho que estão construindo isso, né? De uma forma melhor do que no jogo, pelo menos. E isso tem uma participação especial na cena da festa. Cadê esse take aí, não? Gustavo Santaolalla. Né? Exatamente. Ele aparece ali, tocando ali. Igualzinho no jogo, muito bom. Cara, vocês fizeram lembrar. Cara. O cenário aí tá perfeito, essa cena tá perfeita. Não, essa cena tá igual, cara. Eu não tenho que reclamar, tá ligado? Tem um ponto que eu dei graças a Deus que não adaptaram. Qual foi? O ponto com o Joey no game, o Joey, a hora que ele vai visitar a Ellie, igual aparece no primeiro episódio, ele faz uma piadinha, ele quer contar uma piada. Cara, é horrível aquilo no jogo. Não tem vergonha alheia, cara. Muito vergonha alheia, mano. E a hora que eu vi ele entrando, eu falei, não, chegou a parte da piada. Vai fazer a parte. E ainda bem, quem faz isso é a Dina. Ainda bem, cara. Ainda bem quem faz isso é a Dina. Na piada do concurso, né? Tipo, qual o urso mais competitivo é. E a piada foi boa. E a piada foi boa, cara. A dublagem... É que eu não sei como ficou no original. Tá não sei como é que ficou na dublagem, mas eu gostei no original. Agora... Não, na dublagem ficou qual que é o urso mais competitivo. E aí a Dina fala concurso, entendeu? Ah, tá. Só que aí quando a Ellie vai escrever, fica Bear, né? Barbecue, né? Tipo, barbecue, e na legenda eles adaptaram de outra maneira. Não, ficou concurso na legenda, entendeu? Ficou concurso. Concurso também? No original, ela pergunta o que tem o urso morto, ela pergunta o que você tem quando você... cozinha as tripas do urso, uma coisa assim. Aí ela fala barbecue, né? Que seria o churrasco, barbecue. Barbecue, né? De urso, né? Eu gostei também, assim. Agora, nessa cena da festa aí, nessa parte que ele empurra o cara e a Ellie fica, né? Tem esse áudio da foi perfeita essa cena da festa. Mas só no jogo, cara. Não, é perfeito, mas isso aí é uma coisa que me incomoda muito. Que virou um chavão, porque virou um chavão já em qualquer produção de Hollywood. Porque parece que os caras não sabem como mostrar uma protagonista que ela é forte e independente sem usar a frase eu não preciso da sua ajuda. Já ficou, sabe, é muito babaca. E você vê, a Rey faz isso no Star Wars. Ai, solta minha mão, eu não preciso da sua ajuda, eu sei correr. A Aloy faz isso no Horizon Forbidden West, ela tá lá morrendo, o cara tá ajudando ela a levantar, ela tira a mão do cara. Eu não sei, tudo tem isso. Eu não preciso da sua ajuda. Porra, cara, sabe? Tipo, não precisa, dá pra você fazer isso de outro jeito. Então tá meio batido, entendeu? E a mesma coisa ali na hora que eles estão no conselho, quando o Tommy fala,
que ela fala, mas você e o Joe não teriam entrado, né? Aí ele fala, teria, mas é diferente. Daí a Maria fala, por quê? Aí ele fica sem graça e não responde, tipo, porque ele é muito pau mandado dela, né? Eu também acho senti que a mesma coisa. ele poderia Mas é uma coisa. Ele poderia só ter falado assim, não, porque a gente é mais maduro, a gente agir com mais cautela, a gente não é adolescente, não vai meter a cara, a gente ia, né, pensar mais, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Mas não, foi assim, encurralou o machista que deixou esse argumento, entendeu? Então eu acho bobo, sabe? Eu acho meio contraproducente isso. Mas pelo menos, já que tô falando disso, graças a Deus, como o Bans falou, né, não adaptaram o negócio da piada, não adaptaram o preconceito wishes, eu já fiquei feliz com isso. Ainda bem. E pra mim é um dos pontos mais baixos do jogo inteiro é o preconceito wishes. Preconceito wish, cara. Não, esse termo eu vou. Cara, mas outra coisa que eu acho que o episódio ele adaptou bem. Agora o Fungonet. Cara, esse aí foi uma grata surpresa pra mim. Uma grata surpresa, o Fungonet. Pra mim também. Pra quem não entendeu o que é o Fungonet, assistem lá os nossos vídeos da primeira temporada, que eu vou novamente explicar, gente. O Cordyceps, além de ser um fungo FDP, ele é uma rede de comunicação entre os infectados. Pronto. Acabou. É o que a série quis apresentar. Então, por isso que a gente apelidou Fungonet. É tipo um monte de copo de danoninho amarrado, ligado com barbante que a gente fazia quando a gente era... Telefone sem fio, tá ligado? Telefone sem fio, isso aí mesmo. Telefone sem fio, cara. Eu achei muito louco. Essa cena aqui, cara, eu achei uma adição muito boa. Porque meio que dá uma adição, por que os infectados agora, eles vão pra lá agora? Entendeu? Ou seja, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda total, cara. E além disso, chega com a Abby chegando ainda. Chega com a Abby chegando, cara. E, cara, pra esse início, eu acredito que a série tá iniciando bem, cara. Uma coisa que eu vou ter que reparar bem nessa cena, nesse momento em que vai a Ellie e a Dina caçando os infectados ali, fazendo a patrulha ali de Alpine, né, que é o nome desse distrito que eles vão. Cara, eu senti que eles botaram grana ali. Porque tem momentos que a câmera anda junto com o personagem. Tá ligado? Tem momentos ali que eles abrem ali o cenário para ver o que tá acontecendo em volta. É por isso que a gente viu o perseguidor ali no fundo. Alguém passou e ninguém viu, tá ligado? Coisa que na primeira temporada era só um cenário fechadinho. A câmera tava ali fixa, fechada. Nesse eles abriram o mapa. Eu achei interessante, cara. Também. E outra coisa, né, nessa cena do perseguidor aí que eu achei da hora demais, foi que eles fizeram ela usando a garrafa igualzinho no jogo, e a garrafa é exatamente a mesma garrafa do jogo. Igual, cara. Não, igual, cara. Essas coisas são muito legais. E outra coisa, você tá falando da Abby, né? Você falou da Abby agora, de novo, quando ela aparece ali chegando. Você vê que eles decidiram mudar totalmente a forma de construir ela e apresentar ela na série, que eles, felizmente, também, eles mudaram a forma que... Porque no jogo, né? Ela é apresentada como a amante do namorado da amiga que tá grávida e tal. E isso eu acho que pega muito mal. Então, como eles estão apresentando... Mas demora, cara. Demora pra saber que tava grávida. Não é direto. Né? Mas eu lembro que é no começo. Que não é direto. Não, demora. Não é direto, demora. Mas isso aí a gente vai comentar ao longo do... O cara tá terminando com ela e ela fica... Pra mim foi no começo, eu não lembro direito. Falando nisso, eu preciso... Porque nenhum de vocês tocou no assunto. Ninguém vai falar do Jesse, não? Tadinho do rapaz. É verdade, né? Ele roubou um pouco a cena também. Eu gostei do Jesse, eu gostei dele, cara. E ficou bem parecido também. Ele ficou bem parecido, cara. Assim, eu digo principalmente em termos de personalidade. Né? A única coisa que eu senti falta, aqui a série, ela demonstrou que a Dina, né, enfim, ela que era suposta melhor amiga da Abby. No game, é o Jesse. É o Jesse. Exatamente. No game é o Jesse. É a única coisa assim, mas enfim, não fez tanta eu diferença. Acho que assim, acho que essas decisões, eu acredito que pra mim não vai interferir muito no plot. O único ponto que eu senti falta é o Joel viciado em café. Isso aí eles deixaram de fora. E tem uma outra coisa que eu notei também, que a gente notou aqui em casa, e eu não vi ninguém falando isso na internet, eu achei meio zoado. Foi bem no começo, na hora que aparece a Abby lá com os amigos dela,
que a gente olhou e falou, pô, os caras estão no mundo pós-apocalíptico, tá todo mundo com o cabelinho na régua, sabe? Feito no visagista. Ficou meio fora né? Meio fora da realidade da ali. estética, tá ligado? É. Dá pra ver ali que todo mundo passou uma base ali, tá ligado? É. É aquele negócio, pô, tava o maquiador no meio do set, mas ninguém viu. É. E outra coisa da hora, você tava passando a cena aí, que na cena do mercado eles fizeram lá o cachorrinho de funcionário do mês também, igualzinho no jogo. Igualzinho, cara. Igualzinho. Cara, no jogo era um puzzle, não era? Que tinha era que um puzzle. Uma senha do cofre, uma coisa assim, o cachorro? É, senha do cofre, exatamente. Então não pesquei errado, não. Falei, será que é? Isso aí eu confesso que não lembrava. Pô, achei sensacional esses fanservices, cara. Isso eu tô achando. E eu até postei sobre esses dias atrás que tem muita gente que reclama de fanservice nas coisas. Cara, se você não gosta, você não é fã. Então, você não é fã. Acredito que assim, ele simplificaram. Borgo, então sou suspeito. Né? Sou fã e quero o service, né? Só que eu acredito que essas adaptações, cara, foram bem condizentes. É igual esses pontos mesmo que vocês falaram. E até mesmo que eu falei, assim, o Joe, eu só senti falta dele ser viciado em café. Tudo bem, mas no plot em si não interfere tanto, né? Mas que, como eu falei, galera, são coisas que eu acredito que vão ter, se não me engano, a HBO, cara, ela tá indo por um caminho em que mesmo que vocês é fã dos jogos, a gente que é fã dos jogos, vai ter que assistir a série pra gente verificar o que tem de novo. Porque eles estão criando muito roleiro. Pode mandar. Diga. Esse eu não vou falar tudo, qualquer coisa a gente comenta episódios depois, mais pra frente. Vai, vocês vão voltar sim. E se a Warner, enfim, os produtores, botar na mesa assim, vamos mudar o plot dessa porra. Vocês acham que faz isso ou não? Ou mudar algo mais do gênero? Eu acho que sim, tanto que porque eles já confirmaram que vai ter a terceira temporada. Eles vão querer dar pano pra manga. Então acho que eles vão mudar bastante coisa pra poder. Mudar. Eles vão esticar a história. O próximo episódio vai ser consequências do Fungonet. Eu também. E eu acho. Entendeu? Do Fungonet. Eu já prevejo que vai ter um episódio, pelo menos um ou mais, que vai ficar bastante focado nos Serafitas, e eu já sei que eu vou odiar, porque eu acho insuportável. Eu vou odiar também. Não. Nem vamos entrar nesse ponto aí. Nem vamos. Vai ter um ponto da série que vai entrar nisso. Eu acho que eles vão dar uma esticada, porque tá rendendo bem, cara. Não, nem falo disso aí, porque não dá. É uma barriga enorme. Mas isso aí a gente vai ter que. Vamos aguardar os próximos episódios. Mas eu acho que eles vão. Né? Eu acho que eles vão modificar. Eu tenho, assim, uma teoria, dado já o fato de que vai ter 3 temporadas, né, até agora. Eu acho que eles vão levar a série até algum lugar que vai deixar meio aberto para ter uma continuidade. Daí pode ser que eles lancem o terceiro jogo, entendeu? Para depois continuar a série também. Eu acho que vai rolar alguma coisa assim. Eu acho que não dá tempo, não. Até poderia ser assim, igual. Não fazendo igual a Casa do Dragão, segunda temporada, tá bom. Eu não vi ainda. Eu preciso ver. A primeira é boa, a segunda, mas enfim. Notas para esse episódio. Eu, no meu ponto de vista, eu dou 7,5. Bem feitinho, apresentou um fanservice ali. Iniciou a série de forma bem legal, bem justa. Eu dou 7,5 de 10, porque é o início, você fala assim, pô, é arrastado? Mas só que é aquele arrastado que você compra. Achei. Entendeu? Tipo assim, eu dou 7,5 porque ele é um episódio pra mim, ok. Episódio 2, eu quero o Joel tomando café. Se não tiver ele puxando um expresso ali, aí será sacanagem, tá? Mas é só uma opinião pessoal. Vai, eu dou 7,5 de 10. E você, replicante? Quer falar você primeiro, Ban? Você que já começou aí, já tava falando aí. Cara, pra mim foi um episódio liso. Assim, eu assumo que eu tava tentando entrar no episódio com o freio de mão puxado lá na expectativa, mas não deu. Porque eu sou fanático pelos dois jogos, principalmente pelo segundo. O César, o replicante, deve estar se remoendo por dentro falando isso. Eu quero ver. Cara, é questão de gosto. Cara, fala aí sua nota, Bans. Pra mim, esse episódio, 8,5. Boa. Vai lá, meu querido crítico. Bom. Não, assim, ó.
Eu vou falar a primeira nota, depois eu justifico. A minha nota é 7 pro episódio. Eu achei que foi... Eu jurava que ele ia mandar o 6, cara. Eu jurava. Eu também Não, tava... eu tava assim. Falei, eu tava aqui abrindo o Excel, falei, cara, o replicante vai dar 6. Aí não, assim, ó, tá bom. Eu achei que foi um bom episódio, foi muito de acordo com o começo do jogo. O começo do jogo também é arrastado, né? E morno, eu achei morno também, não tem nenhuma grande emoção assim. Então faltou isso também, né? Eu achei que ficou abaixo do primeiro episódio da primeira temporada, assim. Eu acho que ele foi muito, né? Foi muito morno mesmo, faltou alguma coisa. Mas assim, eu gostei do começo. Para mim foi muito de acordo com o começo do jogo, mesmo com as mudanças que eles fizeram na estrutura da história, que eu achei que foi muito bem-vindo. Vai melhorar a história, porque eu realmente acho a história do segundo jogo muito mal escrita. Então me fez gostar da história. Eu comprei a história, então eu gostei. Dou nota 7 porque eu acho que faltou alguma coisa. E porque a Ellie tá muito insuportável. Não vai dar potência. Mas assim, uma coisa tudo agora que eu vejo que é algum tipo de adaptação, eu vou de mente aberta, desde que respeite Sim. de alguma maneira o material original, cara. Eu dou exemplo até hoje de melhor adaptação da vida, os filmes de Samurai X, feito lá pela galerinha do Japão. Cara, é verdade. Eles adaptaram o arco do Jin-E lá como se fosse o primeiro chefe do anime lá, do mangá, e não é, e ficou ótimo. Sim. Cara, e ficou ótimo. Pra mim é uma adaptação. Então, assim, pode ter mudanças, as mudanças não precisam estar do jeito que eu, fã, quero, mas só respeita o material já. Respeitou pra mim, ó, já tá de bom tamanho. Fica aí a lição, tá? Devil May Cry, Netflix aí, tá? Fica aí a lição, tá? Aí, quer discutir isso aí agora? Porque eu curti. Já vou falar agora. Mas isso aí é outro assunto, gente. Estamos encerrando mais um episódio, galera. É o início de saga aí com vocês. Quero agradecer principalmente a presença do Bans, do Replicante. Voltem aí quando vocês quiserem, para a gente comentar os mais episódios aí que a gente vai continuar trazendo. Replicante, palavra é contigo. Despedidas, jabás, agradecimentos. Agradeço o convite, muito bom estar aqui. Eu acho da hora a gente fazer esse tipo de coisa, até porque, assim, a galera tá reclamando muito e eu acho bom, né, a gente conversar sobre isso e propor algumas reflexões para as pessoas, então eu acho válido. E, cara, só me chamar de novo, vou estar aqui. Não, vocês episódio 2, se você quiser, tamo junto, velho. Se você quiser, tamo junto, 2, cara. Tamo junto. Demorou. Beleza, show. E Bans, despedidas, agradecimentos e jabás. Primeiro eu tenho que começar falando de agradecimento. Meu querido, gratidão aí, tenho costume de usar muito essa palavra. Gratidão aí de ter lembrado do Banzinho aqui. Valeu mesmo. Você sabe que você está me devendo uma live ainda, mas tudo bem, você já agendou, mas beleza, tá? Então, brincadeiras à parte, quero agradecer essa oportunidade aqui de estar falando sobre algo que não é sacrifício nenhum, é só coisa boa, as nerdices que todos nós amamos e agora ainda mais The Last of Us. Então, em primeiro lugar, gratidão mesmo e continua com seu ótimo trabalho aqui. E segundo, pedir para a galera que não conhece ainda o Bans Pod Nerd, conheça, por favor. Nós estamos nas principais redes sociais, no seu agregador de podcast predileto e também no YouTube. Só digitar lá Bans Pod Nerd. Nós temos 2 programas, o Papo Nerd, que são as nossas lives às quinta-feira, 8 horas da noite lá no Instagram, e o nosso papo, que é um bate-papo gravado, sempre com algum convidado, dublador, ator, enfim, alguém envolvendo aí a cultura nerd, beleza? É isso. Boa, gente. Lembrando, todos os links sempre o canal do Replicante, do Bans, já estão aqui na descrição. Galera, quem estiver acompanhando nós, novamente, eu vou falar o cronograma. Tamo aí. A gente vai entrar na nossa última semana de Demolidor Renascido. A gente vai comentar o último episódio. Que, olha, tá uma série que tá dividindo opiniões, mas que a gente tá trazendo aí com vocês. E assim, galera, a gente tá iniciando essa nova saga The Last of Us. Replicante, Bans, próximos episódios, fica o convite aberto aí para vocês voltarem, né? Que a agenda aí vai estar aberta aí para vocês, né? Então, tamo junto. Tamo junto aí, meus jovens. Fiquem bem. Até mais e tchau, tchau, meus jovens. Boa noite. Valeu.